o ímpio e Deus. Ímpio não é uma palavra corriqueira, não é uma palavra popular, não é uma palavra do mundo, vamos falar assim, do cotidiano das pessoas. Ímpio é uma palavra bíblica para designar aquelas pessoas que ainda não creram em Deus, aquelas pessoas que ainda não entregaram suas vidas a Jesus, aquelas pessoas que, portanto, estão longe de Deus no que diz respeito à sua vida de compromisso. Este é o ímpio, de acordo com a palavra de Deus, e o termo que contrasta com o ímpio na Bíblia é justo. Não justo por merecimento, não justo por ser perfeito, não justo por ter alcançado este patamar de alguma forma, mas sim alguém tornado justo, alguém que foi justificado por Deus quando olhou para si, reconheceu que era pecador, se arrependeu dos seus pecados, pediu perdão a Deus e entregou sua vida a Jesus. Então este de ímpio se tornou justificado, o termo bíblico justo. Nós não vamos falar sobre o justo e Deus. Não vamos falar sobre aquele que foi justificado em Deus hoje. Nós vamos falar sobre aquele que ainda não conhece a Deus por experiência de conversão, de salvação. Aquele que ainda não foi salvo por Jesus Cristo porque não entregou sua vida a Ele. Salmo 36. Vamos olhar para o Salmo 36 e temos aqui neste Salmo uma comparação entre o ímpio e Deus. Então nós vamos ver um pouquinho do retrato do ímpio e do retrato de Deus, de acordo com o Salmo 36. Os 4 primeiros versos se referem ao ímpio ou aos ímpios. Os versos seguintes vão falar sobre Deus e os 2 versos finais são uma oração do salmista para que Deus o proteja da maldade daqueles que o perseguem, dos ímpios, porque há ímpios que perseguem os justos. No nosso linguajar de hoje nós temos cristãos e não cristãos, mas é importante entender aqui cristão não no sentido genérico como muita gente se diz e se autodenomina, mas cristão é aquele que tem um compromisso com Deus, aquele que entregou sua vida a Jesus, aquele que serve o Senhor, aquele que trabalha no seu reino, no desenvolvimento do reino de Deus, aqui na terra, ganhando almas para Cristo, em submissão ao Espírito Santo de Deus. O ímpio e Deus. O que temos então neste salmo? Primeiro, é importante até nós qualificarmos aqui, diferenciarmos os tipos de pessoas que estão longe de Deus. E este longe se refere inclusive àqueles que estão perto, no sentido de saber muita coisa, de repente de serem frequentadores de igreja, mas ainda assim não terem entregado suas vidas a Jesus. Há um hino que diz: tão perto do reino, mas sem... Há pessoas que estão nesta condição, perto, mas não dentro, perto, mas Jesus não habita no coração dessas pessoas. O que falta? Elas aceitarem o convite de Jesus. Então há várias pessoas aí qualificadas como ímpios, mas uma coisa é comum entre eles: ainda não entregaram sua vida a Jesus. Então, de modo geral, ímpios são pecadores não redimidos. Redimidos são aqueles que foram perdoados, não deixaram de ser pecadores porque somos imperfeitos, mas somos perdoados pelo nosso Deus.
Então fica bem claro aqui essa questão do ímpio, que é o pecador não perdoado. Por quê? Porque não resolveu sua questão com Deus ainda. Jesus veio para isso. Jesus veio para resolver o nosso principal problema, que é a distância, a separação que o pecado causou na vida do ser humano. Ficamos separados de Deus. Jesus vem para nos reconciliar, para fazer esta mediação. Ímpio é aquele pecador que ainda não creu em Jesus, não creu que Jesus é o Deus Filho, eterno com o Pai, que sempre existiu, mas que num determinado momento da história veio ao mundo, se tornou um de nós. Há pessoas que desconhecem de tal forma a palavra de Deus, a Bíblia, que nem sabem que Jesus, ele veio ao mundo, mas ele é eterno com o Pai, ele sempre existiu. Aliás, nada do que foi feito se fez sem Jesus. É o relato bíblico. Bem, de modo geral, ímpios são pecadores não perdoados, não redimidos, não lavados, purificados pelo sangue de Jesus. Pessoas que não entregaram suas vidas a Deus. Elas não têm uma vida piedosa, elas não têm uma vida que seguem os preceitos, os princípios, a vontade de Deus. Por quê? Porque não têm esta necessidade, não sentem esta necessidade. Muitos deles não se sentem sujos, não se sentem pecadores. Então, há ímpios de muitas qualidades. Há os zombadores, aqueles que zombam dos crentes em Jesus Cristo, dos cristãos genuínos, daqueles que creem em Deus. Há aqueles que se dizem ateus, Deus não existe, é o que eles professam, é o que eles dizem aí, através da sua boca, e muitas vezes os ateus genuínos, isto vem do seu coração. Esses são poucos, não são tantos os ateus verdadeiros. Muita gente diz isso porque acha bonito, acha que está na moda, acha que vai ser assim, visto pelas outras pessoas como um intelectual, porque os intelectuais, muitos deles gostam de dizer, não, Deus não existe, é criação do homem, esse ser aí que dizem ser todo-poderoso. Então há os zombadores, há os ateus, há aqueles que são imorais e têm uma vida assim, diante de Deus, reprovável em todos os sentidos, em termos de corrupção, de desonestidade, de moralidade propriamente dita, aí nos mais diversos sentidos. Há aqueles que são violentos e cruéis, alguns somam-se tudo isso, né? Violentos e cruéis, mas há também pessoas comuns, porém, que não têm Deus. Pessoas que você olha para elas e, vamos dizer assim, bem em termos humanos, não vemos nada de errado na vida delas, bons cidadãos, respeitadores das pessoas, né? Convivem bem com suas famílias, com seus familiares, respeitam a todos. Há ímpios nesta condição, mas são pecadores não perdoados. E por que pecadores não perdoados? Porque simplesmente não chegaram a Jesus e não pediram para que Ele os socorresse, os tirasse desta condição. Às vezes por falta de conhecimento, e este é nosso papel, trazer esse conhecimento a essas pessoas. Às vezes por simples rejeição, apesar de serem bons cidadãos, pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, pessoas até amorosas, de bem com tanta gente, mas rejeitam a Jesus. Rejeitam que Jesus é Deus, o Deus Filho, que veio ao mundo para nos reconciliar com o Pai. E de que forma Jesus fez isto? Pagando pelos nossos pecados, levando sobre si as nossas iniquidades. Deus é santo. Por mais que sejamos bonzinhos, somos imperfeitos e qualquer imperfeição diante do Deus Santo já nos torna desqualificados para estar na presença de Deus. Jesus vem e faz tudo o que é necessário para que nós possamos estar um dia, em termos eternos, na presença de Deus. Então, há pecadores que são pessoas comuns, mas sem Deus. Há religiosos nominais, aqueles que até parecem que estão cultuando, mas tudo que eles fazem ou é por obrigação
ou é por legalismo, não é por amor a Deus, não é por conhecerem verdadeiramente o Filho de Deus, o Deus Filho que veio nos resgatar da vida que desaprova a Deus, da vida que torna o ser humano longe de Deus. Esses religiosos nominais muitas vezes são perigosos, daí se levantam alguns aproveitadores, enganadores, exploradores do povo em geral e até mesmo dos crentes em Jesus Cristo. Aos idólatras, aqueles que adoram deuses, adotam outros deuses, e só existe um único e verdadeiro Deus, que é o nosso Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E o 8 aí, mais para diferenciar ali do 3, corruptos, né? Há imorais, há corruptos. E nessa linha nem é bom a gente perder tempo. Mas vamos perceber aqui como tem gente de toda a espécie entre aqueles que não entregaram sua vida a Jesus. Não vamos falar do crente em Jesus Cristo, mas infelizmente há pessoas que entregaram sua vida a Jesus, estão numa condição bem semelhante a esses aqui. E o Espírito Santo de Deus tem muito trabalho com eles, para trazê-los de volta, para restaurá-los em termos de vida santa, vida santificada, para engrandecimento do nosso Deus. Mas o nosso assunto aqui, agora, é esse contraste, essa separação entre pecadores e Deus, entre ímpios e Deus, os pecadores não justificados, não perdoados, porque não entregaram suas vidas a Jesus. Vamos então ao Salmo 36. Há no meu íntimo um oráculo a respeito da maldade do ímpio. Aos seus olhos, é inútil temer a Deus. Ele se acha tão importante que não percebe nem rejeita o seu pecado. As palavras da sua boca são maldosas e traiçoeiras. Abandonou o bom senso e não quer fazer o bem. Até na sua cama planeja maldade. Nada há de bom no caminho a que se entregou, e ele nunca rejeita o mal. Este é aquele ímpio que está distante de Deus, que não quer saber nada de Deus. O salmista aqui não está descrevendo aquele que está enganado, não está descrevendo aquele falso religioso. Então, ele está aqui naquela qualificação, falando do zombador, falando do imoral, falando do corrupto. Ele está qualificando aquele pecador que, de repente, até nem se reconhece pecador por estar cego espiritualmente e mergulhado no seu próprio orgulho, na sua própria arrogância. Este é o ímpio descrito aqui no Salmo 36. Vejam o contraste agora quando se fala de Deus. E aí fica a pergunta, né? Por que o salmista fez isso? Porque ele quer realmente fazer esse contraste, esta comparação, esta distinção. O teu amor, Senhor, chega até os céus. A tua fidelidade até as nuvens. A tua justiça é firme como as altas montanhas, as tuas decisões insondáveis como o grande mar. Tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais. Como é precioso o teu amor, ó Deus. Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhes dás de beber do teu rio de delícias. Pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Estende o teu amor aos que te conhecem, a tua justiça aos que são retos de coração. E aqui aquela oraçãozinha final do salmista. Não permitas que o arrogante me pisoteie, nem que a mão do ímpio me faça recuar. Lá estão os malfeitores caídos, lançados ao chão,
incapazes de levantar-se. Que nós vemos então na primeira parte do Salmo, quando se fala do pecador não remido, não perdoado, aquele que despreza Jesus, aquele que de repente até acha que Jesus foi uma boa pessoa, um homem com muitos ensinamentos interessantes, mas não Deus, não aquele que pode salvar e que veio para isso. Ímpios são, portanto, pessoas sem fé em Deus, porque até numa pedra pode-se crer. Tem uma música lá do Gilberto Gil, né? Que é assim, bem mística mesmo, mas não espiritual. Mística, mas não espiritual. Ele cantava, né? A música bonitinha, mas a letra um desastre. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Lembra-se? Mas peraí, fé em quê? Aí ele fala, a fé está na maré, está no anoitecer, mas peraí, gente. Há pessoas que fazem de pedras Deus, ou seja, D minúsculo. O importante não é ter fé, o importante não é crer, o importante é ter fé em Deus. O importante é crer no Filho, que lá em João 3,16 falou a Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida. Crer em quem? Crer em Jesus. Essa é a mensagem bíblica de salvação, é a boa notícia, termo que é a explicação para a palavra evangelho. Evangelho é boa notícia, a esperança de salvação para o ser humano. O ímpio é pessoa sem fé em Deus. É uma pessoa contrária aos preceitos de Deus, demonstra desprezo pelo sagrado, pelo santo, não tem o temor do Senhor. O outro tem, já fizemos alguma distinção, mas de forma geral é assim, porque esta pessoa continua a rejeitar a Jesus. A Bíblia diz, o próprio Jesus fala, vocês são maus, e mesmo sendo maus, dão boas coisas para os filhos de vocês. Esse é o conceito, porque nós somos imperfeitos, falhos. Agora, aquele que não entregou sua vida a Jesus, aquele que não é uma nova criatura, ele ainda está na condição de mal, afundado em seus delitos, precisando da salvação que nós só temos em Cristo Jesus, e que não vem por nosso mérito, por nosso merecimento, e sim porque Deus é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia, é um Deus que tomou todas as providências para que nós fôssemos restaurados e reconciliados com Ele, com o Pai. Então, em termos bíblicos, o ímpio é mau, existe maldade no seu coração. E é isso que nós lemos nesses 4 primeiros versos do Salmo 36. Tudo isto já é um comentário desses 4 primeiros versos. E nós vimos nos versos também que ele nem enxerga que é pecador, ele não evita o pecado, se acha muito importante, é orgulhoso, é arrogante, se coloca no pedestal. E por não enxergar estas coisas, é cego espiritualmente falando, não percebe o pecado que comete, rejeita a ideia de ser pecador, mas não rejeita o pecado. Continua numa vida que desagrada a Deus, porque até o momento escolheu estar longe do Senhor. Há um outro salmo, o Salmo 113, não está aí para os irmãos acompanharem a leitura dele, mas esse salmo, ele nos mostra Deus como um ser transcendente, ou seja, um ser que está acima de todos e sem que Ele tome nenhuma providência, nós não temos como alcançá-lo, não temos como nos comunicar com Ele. Transcendência significa isto. Salmo 113, verso 5, diz assim: quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas
Então, Deus está nas alturas, não temos como alcançar Deus. Mas olhem que o verso seguinte, o verso 6 do Salmo 113 diz: mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Então o verso 6 diz: apesar da transcendência de Deus, ele se inclina para contemplar a terra, para contemplar o que acontece aqui. Deus sabe seu nome. E nos termos bíblicos, saber o nome é muito mais saber que o meu xará se chama Walter. Nome na Bíblia designa a pessoa ali no mais íntimo do seu ser. Deus conhece você assim, conhece seus pensamentos, sua disposição em obedecer ou desobedecer. Deus conhece tudo sobre você. O Deus transcendente se inclina, olha para as nossas necessidades. E o que o Salmo 113 diz no verso 7? Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-los sentar-se com os príncipes do seu povo. Verso 9: dá um lugar à estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Na Bíblia há vários exemplos. Sara, Raquel, Ana, quem mais? Isabel. Algumas já avançadas em idade. Dá um lar a estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Esta é a imanência de Deus, o Deus que, mesmo lá nas alturas, se relaciona conosco, desce para se relacionar conosco, para essa comunhão. E essa comunhão o Filho proporcionou para nós e enviou o seu Espírito para ser o agente desse nosso relacionamento com o Pai, no nome do Filho, pelo Espírito Santo. Foi Deus que providenciou isso. Bíblia, palavra de Deus. Então no Salmo 113, nós temos Deus olhando para este ímpio. E como é que Deus olha para este ímpio? Salmo 36, o verso 5, diz: o teu amor, estava certo, né? O teu amor, Senhor, chega até os céus. A resposta de Deus ao ímpio, a resposta de Deus ao pecador: o teu amor, Senhor, chega até os céus. O que o salmista quer dizer? Bem, pensando em nós que estamos aqui na terra, o amor de Deus abrange da terra ao céu, ao mais alto céu. Olha o verso 5. O teu amor, Senhor, chega até os céus. Para dar uma noção de extensão do amor de Deus. Na terra, quem é abrangido, portanto, pelo amor de Deus? Se o amor de Deus vai do chão até o mais alto céus, quem na terra é abrangido pelo amor de Deus? Todos. O pecador que rejeita Deus é abrangido pelo amor de Deus. Jesus veio por santos? Jesus veio por gente perfeita? Antes de você crer em Jesus, você era perfeito? Jesus veio por pecadores. Deus amou o mundo. O amor do Senhor vai daqui até os céus. E olha, se quisermos ser aí teológicos nesse sentido, até as alturas, o trono de Deus, até lá, passa pelo firmamento, que é o céu que nós vemos, e pelo segundo céu ali, de acordo com alguns, as regiões celestiais, para chegar ao seu trono nas alturas. Já estamos fazendo uma distinção? O pecador, nós não poderíamos ser assim, né? Então vamos nos ater ao ímpio. O ímpio
muitas vezes não olha para a pessoa que está do seu lado, muitas vezes não olha para a necessidade do outro. Se você já crê em Jesus, o amor de Deus já foi derramado no seu coração pelo Espírito Santo que te foi dado, olha lá, não vai agir como ímpio, como aquele que não conhece o amor de Deus, apesar do amor de Deus também ser direcionado a ele. Que nós temos então aqui Deus alcançando este pecador, ainda que ele o rejeite. Olha o contraste. Pessoas que não se interessam por outras pessoas e um Deus que se interessa por aqueles que o rejeitam. Olha o que o Salmo está fazendo, olha que comparação. Não é simplesmente em relação ao pecador perdoado, ao pecador resgatado, mas aquele que ainda rejeita Deus. O teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. Para falar aqui de firmamento, a tua justiça é firme, como as altas montanhas. Deus é justo, irmãos, é perfeitamente justo. Por isso, inclusive, ele abrange todos no seu amor, para dar oportunidade a todos. Porque Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer castigar ninguém eternamente. Por isso, seu amor abrange a todos. Por isso ele coloca à disposição de todos a salvação que nós temos em Cristo Jesus. A justiça de Deus é firme, é perfeita. Deus preserva tanto os homens quanto os animais. Olha para a nossa terra que o homem tem trabalhado tanto para destruir. Mas o amor de Deus, como é precioso. Vamos deixar essa parte para daqui a pouco e continuar falando aí de características daqueles que aborrecem a Deus. Bem, nós tínhamos falado aqui do ímpio sem fé, que contraria os preceitos de Deus, que demonstra desprezo pelo sagrado, que não tem o temor do Senhor, que é mau, a maldade está no seu coração, é orgulhoso, é arrogante, é cego, espiritualmente falando, nem percebe o quanto está longe de Deus, muitas vezes nem considera o fato do Deus que existe. Mas há outro tipo de ímpios, aqueles que se passam por justos. E aí é muito complicado, esses são perigosos para aquelas pessoas que querem se achegar a Deus, para aquelas pessoas que querem entregar sua vida a Jesus, para aquelas pessoas que querem ser recuperadas, restauradas. Este tipo de ímpio que se passa por justo também é cego, também é orgulhoso, também quer ter a aprovação das pessoas, o aplauso das pessoas. Eles não querem agredir as pessoas, eles querem ser louvados por elas, às vezes até se colocando num pedestal, como se eles fossem o próprio Deus. Mateus 6,16, Jesus diz, quando jejuarem, ele está falando ao pecador resgatado, ao pecador perdoado, ao justificado, ao justo. Quando vocês jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, como os falsos. Pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Irmãos, essa é uma característica do ímpio, aquele que nem conhece Deus, está se enganando e enganando aos outros. O apóstolo João também fala isso lá na sua primeira carta. Há pessoas que dizem que não pecam não, que não são pecadoras. Estão se enganando, estão fazendo Deus de mentiroso, mas no tempo de Jesus havia e nos nossos dias também há pessoas que ainda agem assim. Mateus 7,15, Jesus faz uma outra advertência. Cuidado com os falsos profetas. Quem são os falsos profetas? Aqueles que falam dizendo que foi Deus que mandou e Deus não mandou coisíssima nenhuma. Muito do que eles falam sequer é bíblico muitas vezes. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, vem parecendo crente, vem parecendo alguém temente a Deus, às vezes vem com
o nosso vocabulário, falando ímpio e não pecador, relaxado, essas coisas que estão aí fora. Mas por dentro são lobos devoradores. Trabalham para o inimigo de nossas almas. Querem combater e destruir a igreja. Estão entre os zombadores, falsos profetas, anticristos. João chama de anticristos. E Mateus 7, 21 a 23, Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A característica daqueles que creram em Jesus e entregaram sua vida a Ele é que eles fazem a vontade, Jesus diz, de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, no dia do acerto de contas, no dia final: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres. Olha que coisa séria Jesus está falando aqui, porque nos nossos dias há bastante disso. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. É Jesus que está dizendo. Ele vai dizer claramente àqueles que enganaram muita gente: nunca os conheci. E como tem gente que entra assim no engano dessas pessoas. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. São as palavras de Jesus. Falando sobre ímpios, Mateus 23, verso 13, Jesus diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Sabe, gente que ensina a Bíblia, mas não pratica o que ensina. Gente que engana os outros, não faz a vontade de Deus. Está ali para ganhar dinheiro, para explorar o povo, para trazer mais gente para as suas igrejas. Não tem nada de cristão genuíno, de cristão verdadeiro. E Jesus diz sobre eles o que falou aos fariseus: ai de vocês, mestres da lei e fariseus e hipócritas. Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Sabe o que Jesus está falando? Vocês estão impedindo pessoas de me conhecerem, de entregarem suas vidas a mim. E sabe, eles são responsáveis por escândalos, muitos escândalos. E as pessoas veem, às vezes, o comportamento de alguns em igrejas e falam: eu estou fora. E ficam longe de Jesus. É o que Jesus está falando aqui: vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, e Jesus está deixando isso claro, vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazer. E Velho Testamento, Jeremias 9:25, porque lá já acontecia muito das pessoas serem assim servas de Deus apenas nominalmente, mas de não o conhecerem por experiência de conversão, por crerem no único e verdadeiro Deus. Em Jeremias 9:25 nós lemos: vem chegando os dias, declara o Senhor, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas no corpo. Circuncisão muito importante para o judeu, naquela lei cerimonial deles, tinha ali naquele ato o cumprimento da aliança de Deus com eles, o pacto de Deus com eles, o pacto de Deus conosco, Jesus em nós, nossa vida entregue a Ele. Isto é, na prática, realizado nas nossas vidas através do batismo nas águas, que representa o que aconteceu a nós quando entregamos nossa vida a Jesus. Morremos para o mundo, morremos para o pecado, ressuscitamos, nascemos de novo para uma nova vida com Cristo. Por isso pecadores lavados, por isso pecadores purificados, justificados. Vem chegando os dias, declara o Senhor, em que castigarei todo aquele que me presta um culto formal, nominal, não por amor, não por entrega de vida. Estes são ímpios, nunca creram em Jesus, nunca o serviram. E por causa dessas coisas todas, Jesus, o príncipe da paz, paz interior, paz que habita nos nossos corações, ele diz: não pensem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Mateus 10, 34. Por quê? Porque como há ímpios que querem permanecer ímpios, a vinda de Jesus trouxe conflito à terra. E vemos isto aí através dos séculos. A Bíblia fala sobre Cristo versus anticristo.
E muitos anticristos têm se levantado, João fala. Luz e trevas, conflito. E percebam como realmente é conflito. Trevas não convive com luz. Entrem num quarto escuro. Acendam uma velinha. O que acontece? Não tem mais trevas. Cântico de domingo passado de manhã, se você é luz. Foi domingo de manhã, né? Se você é luz, precisa iluminar. Afastarás almas, ganhar. Você crê em Jesus? Você reflete a luz de Jesus. Onde você chegar, as trevas precisam ser dissipadas. Este conflito é real, é verdadeiro. Por isso muitos ímpios não gostam de nós. Nós, às vezes, sem abrir a boca, os importunamos. Sem abrir a boca. Nosso jeito de ser importuna as pessoas. Igreja versus mundo, nem precisamos falar como a igreja tem sido perseguida ao longo dos séculos. E no nosso ocidente aqui, de uma forma diferente, sutil. E por isso muita gente está sendo esfriada. Verdade contra mentira, metafísica contra o materialismo. Metafísica, tudo que é espiritual, tudo que não é material. Santidade versus imoralidade, versus impureza. O limpo versus contra o sujo. São coisas do nosso dia a dia. Por causa do contraste entre Deus e os ímpios. Entre Jesus e aqueles que o desprezam. E olha aí, para ficar bem claro este conflito. Alguns já leram, né? O mundo aceita o espiritismo, o ocultismo, o budismo, o hinduísmo, o panteísmo, o animismo, o satanismo, o ateísmo, o naturalismo, o materialismo, até o islamismo, mas rejeita Cristo. Eu evitei falar cristianismo aqui, porque ao longo dos séculos o próprio cristianismo foi deturpado. E de repente muitos não aceitam Cristo por causa do cristianismo que não vive Cristo. A igreja ao longo dos séculos impediu muita gente de entrar no reino de Deus. Olha Jesus falando daqueles que não dão testemunho, daqueles que distorceram as escrituras. A Idade Média, a idade das trevas, porque a luz não estava realmente brilhando na igreja que deveria ser responsável naquela época pelas almas perdidas do mundo. Em todo este quadro, do ímpio, das suas características, daquele que despreza a Deus, nós olhamos para o Pai, e Jesus nos ensinou a chamá-lo de Pai nas nossas orações, para deixar claro o relacionamento de pai e filhos. Como o Pai olha para o mundo, o teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. O teu amor é precioso. Em ti as pessoas encontram refúgio. Refúgio à sombra das tuas asas. A gente lembra da galinha ali acolhendo os seus pintinhos, né? Proteger do gavião, deixa ele se meter a besta. Alguns já viram alguns vídeos, né, em que o gavião se deu mal. E foi mexer com os pintinhos de uma galinha feroz. Eu vi uma vez, impressionante. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa, tu lhes dás de beber do teu rio de delícias, pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Já citamos João 3,16. O amor de Deus contempla a todos. Deus amou o mundo.
Romanos 3, 23 diz o quê? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Jesus morreu por todos, porque todos são pecadores. Apocalipse 22, 17. A água da vida, a salvação, o remédio que todo ser humano precisa, ele é oferecido de graça. E é oferecido de graça a todos. Apocalipse 22, 17. Que contraste entre o pecador que não quer saber de Deus e o Deus que ama esse pecador que não quer saber dele. Apocalipse 22, 17 diz: o Espírito Santo e a noiva, a igreja, aqueles que já foram resgatados, dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Que ouvir o quê? Essa palavra de salvação, o evangelho que dá vida, que traz vida, vida eterna. Todo aquele que ouvir, diga: vem. Creia no Senhor Jesus. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. O convite é feito a todos. Quem é o ímpio é aquele que ainda não aceitou este convite. Quem é o ímpio é aquele que continua rejeitando. Quem é o ímpio é aquele que Deus ainda ama, ainda demonstra o seu amor por ele. É aquele que está perdido, está condenado, mas tem como sair dessa situação enquanto estiver neste mundo. Que diferença, que contraste. Porque Deus ama sim o pecador, apesar de haver igrejas que não dizem isso. Há igrejas que dizem que Deus ama e demonstra o seu amor apenas pelos seus servos. Não, Jesus morreu por todos. Como é que alguém vai se tornar servo de Jesus? Crendo nele. Antes era pecador. Ele morreu por todos. Ele dá oportunidade a todos. Em que situação você está? Qual é a sua condição espiritual? Você ainda está afastado de Deus? Você ainda não entregou sua vida a Jesus? Ainda não levou Deus a sério? A Bíblia ela é bem realista em relação a isso. O que ela diz é que o ímpio não tem paz. O que a Bíblia diz é que o ímpio está caminhando para a perdição, caminhando para o inferno, caminhando para o castigo eterno. Como é que nós nos livramos do castigo eterno? É preciso ser humilde. É preciso reconhecer que Deus é santo e nós pecadores. É preciso reconhecer que o pecado desagrada a Deus, que nossa vida sem Cristo desagrada a Deus. É preciso que nós nos voltemos para Ele arrependidos. É preciso que peçamos perdão e entreguemos nossa vida a Ele, pedindo a Jesus que o seu sacrifício seja válido em nosso favor. Estou falando no nome daqueles que ainda não fizeram isso. Pedir a Jesus que morreu por nossas culpas, que Ele nos coloque na sua lista dos justificados, dos perdoados, daqueles que a partir do momento em que entregamos nossa vida a Ele se tornam novos, nascidos, novas criaturas. Volto a perguntar: qual é a sua situação diante de Deus? Desse Deus que é amor, sim. Desse Deus que é misericordioso, sim. Desse Deus que se importa com você, sim.
esse Deus que vê o seu sofrimento, esse Deus que quer transformar a sua vida, esse Deus que principalmente quer que você esteja com Ele eternamente no lugar onde Ele foi preparar para voltar e levar sua igreja. Você faz parte da igreja de Cristo? Ou está enganado? Você faz parte da igreja de Cristo? Ou está postergando, jogando para frente esta decisão? Você faz parte da igreja genuína de Cristo ou não leva Deus a sério? O Salmo 36 traz esse contraste para mostrar como Deus é tremendo. Como Deus supera qualquer expectativa. Apesar de tudo que a humanidade faz, todo o desprezo dela, toda vida lamacenta, suja diante dele que é santo. Como tem gente que faz questão de afrontar o Senhor. E Deus ama essas pessoas. Jesus, a impressão que muitos têm é que ele odiava o fariseu. Não, senão ele não teria falado tudo aquilo para eles. Jesus fala: creiam, vocês me rejeitam, eu sou o pão, o verdadeiro que desceu do céu, mas vocês me rejeitam, creiam em mim. Jesus falou de forma muito clara a eles. Jesus continua falando através da sua palavra, mas há um inimigo de nossas almas. Esse inimigo não é Deus, já vimos no Salmo 36 e ao longo de toda a Bíblia que ele nos ama. Esse inimigo é Satanás. E ele tem trabalhado muito no mundo para afastar pessoas de Deus. Tem trabalhado muito em pessoas para que elas não entrem no reino e ainda atrapalhem outros de entrar. Qual é a sua posição diante de Deus? Diante da igreja de Cristo que está reunida aqui, adorando o único e verdadeiro Deus. Qual é a sua posição? Possamos refletir sobre esta palavra, sobre a palavra de Deus, sobre o seu amor para conosco, porque Deus não quer que ninguém se perca. Sabe o que isso significa? Ele fez tudo o que precisava ser feito, agora depende de uma decisão pessoal, depende de uma escolha pessoal, depende de um sim da sua parte. E um sim verdadeiro, um sim que implica em pacto, em compromisso com o Deus que vê o seu coração, que sabe que tipo de entrega você está fazendo a Ele. Amém? Que cada um de nós pense nessas palavras e nós crentes em Jesus Cristo, que avaliemos nossa vida diante de Deus e se de repente nós estamos sendo pedra de tropeço. A igreja de Cristo precisa expandir, precisa crescer, precisa ganhar mais pessoas para Ele, para Cristo. Vamos também nós refletir sobre isto.